Estamos de volta aqui, gente, para falar um negocinho aqui com vocês. A gente tem percebido que cada vez mais as mulheres estão se tornando mulheres empreendedoras, né? E hoje nós estamos aqui com a Catarina, que veio falar um pouquinho mais pra gente toda essa questão, né, Catarina? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você pela presença, viu? Olha, antes de eu começar aqui a conversar com ela, bater esse papo, eu queria falar um pouquinho aqui do que a gente estava conversando nos bastidores, que ela falou assim, nós somos o que queremos ser. Então a gente já começa o nosso bate-papo dessa forma aqui, Catarina. Nós somos mesmo, né? Somos mulheres empreendedoras, empreendemos, eu digo o seguinte, uma mulher empreendedora, ela não precisa ter um CNPJ ou ter uma empresa. Nós empreendemos a vida, empreendemos dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Então nós nascemos empreendedoras. E como chega, né? Como que a mulher consegue chegar assim nesse posicionamento, né? Como que ela consegue ter essa autoridade e definitivamente chegar nesse posicionamento? Kelly, é um momento muito importante que você tocou, em um ponto muito importante, porque nós mulheres temos uma criação onde nós duvidamos. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, nós duvidamos até quando nós temos certezas. Sim. Então, mesmo quando você tem certeza de algo, de um projeto, você duvida. Sempre, né? Sempre. Então, como você cria esse posicionamento? Com o apoio de outras mulheres. Sempre. Sim. Quando você observa o seu cotidiano, você observa que, sim, existem pessoas no seu caminhar que elas estarão fazendo um diferencial na sua caminhada, no seu negócio, na sua vida. E 2, fazer e realizar mesmo duvidando. Mesmo duvidando, que é o mais difícil de você tomar atitude, mas quando você toma, que você começa o primeiro passo, vai embora, né? É isso. E o posicionamento, ele é uma percepção do outro na sua vida. Então, como você é percebida? Como o seu público te percebe? Qual é a imagem que ele tem de você quando ele liga a TV para assistir? O que ele espera? É sobre isso, essa percepção. Então, como você cria essa percepção? As grandes marcas, eu venho do mercado corporativo, foram 20 anos em grandes empresas, eu observei o quê? Todas elas possuem um posicionamento na cabeça do cliente, ou um posicionamento ou até o 2. Tem muitas empresas e marcas que elas decidem não ser a primeira marca na mente do cliente. E está tudo bem, é tudo uma questão de posicionamento. Quando você gera esse posicionamento hoje, dentro do mundo digital e dentro do empreendedorismo, dentro da cabeça do seu cliente, para você comprar, para fazer comprar mais de você. Exatamente, assim, para mim, são 2 coisas primordiais. Você encontrar a sua essência dentro da sua comunicação. E como você descobre essa essência? Indo na sua história, olhando para quem você é, olhando para onde você vai e qual é o objetivo. Eu faço uma brincadeira, porque hoje, além de trabalhar com posicionamento e autoridade, eu criei um ecossistema de comunicação. Eu moro em Portugal há 5 anos. Nossa. Eu vim para o Brasil para fazer um lançamento de um livro. E eu vou contar um pouquinho sobre isso tudo para você. Mas, além disso tudo, eu acabei de fazer um evento para 628 mulheres. Foi o maior evento de empreendedorismo feminino mundial em Lisboa. Só para você ter uma ideia de proporção, aqui no Brasil seriam 20 vezes mais. Porque a população de Lisboa, ela é menor do que São Paulo, a gente falando São Paulo como cidade. Então você percebe o seguinte, 20 vezes mais seriam 15 mil pessoas aqui, mulheres empreendedoras. Então 628 em Portugal, mais ou menos 15 mil mulheres. E neste evento, o palco só sobe mulheres. Então você cria a voz, então você que deseja ter a sua voz ouvida e criar um posicionamento internacional como palestrante ou para sua marca, você tem essa oportunidade dentro do meu projeto. O projeto se chama Rede Conexão Mulher. E além dos eventos, nós temos também uma revista digital focada e especializada no posicionamento do empreendedorismo feminino.
uma editora, um programa de rádio também que só fala sobre empreendedorismo feminino e um podcast. Nossa, completo, né? Essa é a ideia. Agora, já que a gente entrou nessa questão aí de podcast, já queria te fazer essa pergunta. Como nós mulheres conseguimos nos posicionar no digital? Primeiro, treina Bastante. até você conseguir ser você. Parece fácil, mas é difícil, né? Muito. A primeira vez que eu peguei o telefone para fazer um stories, eu falei assim, oi, bom dia, tudo bem? Aí eu, opa, peraí. E aí passaram-se 6 meses e eu não conseguia me ver ali. Até um dia, né, eu carioca, aquele jeito do vou fazer assim é mesmo. E aí eu peguei o telefone e um dia eu falei, olha, não sei o que, porque não é mesmo. Aí eu, nossa, eu falei errado, vai ser mesmo. E todo mundo me deu um retorno falando, nossa, que legal, você, eu enfatizei aquele erro, mas não é um erro, é a minha regionalidade, é como eu falo. Então eu comecei a observar que sendo quem eu sou de verdade no meu dia a dia, no digital, seria o meu sucesso e o meu posicionamento. Sim. E o que aconteceu com isso? A conexão com o público, mas... Sim. É tão difícil ser você, porque nós pensamos assim, como que as pessoas vão pensar? O julgamento. Então, o posicionamento é quando você consegue se desprender através de muito autoconhecimento, é lógico. Eu criei uma mentoria para isso, porque eu descobri que não é o marketing digital, é sobre pessoas, é sobre quem você é no dia a dia. E você conseguir passar isso, ultrapassar essas amarras, essas crenças que nós temos. É verdade, né? E como esse posicionamento, né, independente de qual plataforma, né, a gente consiga usar, pode fazer com que a gente venda mais? Eu gosto muito de falar de arquétipo. Arquétipo de marca. Tá. Não tem nada a ver com outros tipos de arquétipo. O que é o arquétipo de marca? Grandes empresas, elas usam uma comunicação que ela fala sobre, por exemplo, o que é a figura da mãe? A mãe é o cuidado, é a proteção, é a maternidade. Então, tem muitas empresas que a gente consome que traz essa comunicação. A gente chama isso do coletivo, do nosso ambiente. Então, quando você vai, por exemplo, ver um filme e tem lá o vilão e o mocinho, com certeza você vai logo lembrar da figura do herói, do pai, daquela coisa que você tem com a figura. Então, isso é interno de todos nós e a gente traz isso para a comunicação. Então, qual é a sua comunicação? Você tem uma comunicação mais amorosa? Faça da sua comunicação. Sim. Às vezes as pessoas pensam que uma comunicação de autoridade, uma conexão de posicionamento é você falar desta forma. Mas não, muitas vezes você pode falar com carinho, com amor e se posicionar da maneira certa para o seu negócio. Então, o posicionamento é através de quem você é, daquilo que você deseja passar para quem está te observando e aonde você quer chegar. É verdade, né? E acontece muito, né, com essa questão de posicionamento e comunicação. Eu recebo muitas mensagens de pessoas, me ajuda aqui a fazer um story que eu preciso fazer para minha empresa, nunca fiz, tenho medo. Aí pega lá o TPzinho no celular, né, que vem toda a escrita, escreve um texto e fica lendo. Lá parece um robô. Oi, tudo bem? Estou aqui. Eu falei, não, para tudo, você está explicando algo que você sabe. Então, seja você, não precisa ler, não precisa ficar nesse posicionamento sério, porque é uma empresa séria. Você fala assim na sua empresa, do jeito que você está falando aqui, não é? Então, fala também nos stories, né? Que é difícil, mas vai, né? Vai, com certeza. E você falou uma coisa interessante. Olha como dentro da sua fala você já deu o ponto principal do posicionamento. Fala sobre aquilo que você conhece. Exatamente. Porque ninguém conhece a empresa melhor do que você. O seu negócio, aquilo que você estudou, você se dedicou, você se apaixonou por aquilo. Então, se você tem um conhecimento e tem mais, não há saber mais, há saberes diferentes. Tem uma parábola, rapidamente, para eu poder colocar sobre isso, porque eu ouço muitas mulheres querem falando assim, eu não consigo, mas eu não sou boa o suficiente, eu tenho que estudar mais, eu tenho que saber mais. E eu conto essa parábola. Na Finlândia, existe uma ilha onde um barqueiro passou de família em família, aquela tradição. Ele tinha que levar até essa ilhazinha, só ele sabia chegar lá. Por quê? O lago era muito escuro.
muito frio. E tinham muitas estacas para cima e tinha um caminho certinho, que só ele sabia fazer. Um casal de brasileiros tirou férias e foi lá, para a Finlândia. E ele era advogado e ela professora. E ele pegou o barquinho, eles começaram a conversar. Ah, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? A minha vida inteira. Ah, então o senhor é funcionário da prefeitura, funcionário do governo? Ele, não, eu faço isso de bom grado. O senhor nunca recebeu nada por isso, não sabe dos seus direitos? Ele, não. Aí ele é advogado, olha, o senhor perdeu metade da sua vida porque o senhor não sabe dos seus direitos. E aí a esposa, no barquinho, falou, poxa, mas o senhor não sabe, nunca teve um contrato, a senhora não sei nem ler. Opa, peraí, você não sabe nem ler, então você perdeu a outra metade da sua vida. E ele ficou tão transtornado com aquilo, ele ficou assim, sem saber o que ele estava acontecendo, ele passou a vida inteira, de repente, bateu o barco, porque ele ficou descompensado. E aí o barco começou a afundar. E ele olhou para os dois e falou assim, vocês sabem nadar? Eles, não. Então vocês perderam a vida de vocês. Então não há saber mais. É verdade. Há saberes não. diferentes. Diferente. Você não sabe ler, mas você sabe nadar. Então é sobre o que você tem para oferecer para o outro. Então quando você tem para oferecer, pensa sempre que alguém vai ser abençoado pelo que você sabe. Eu digo isso, se você não fala, você deixa de me abençoar. E não adianta a gente ficar também com aquela pressão de querer saber tudo, né? Porque quem sabe tudo, muitas vezes não vai conseguir dar conta de tudo, realmente não vai saber, não tem condições, né? Então, realmente, eu acho que não existe essa questão, né? De você não saber nada, né? Cada um vai saber no seu espaço, no seu momento certo, né? E o digital, ele é muito interessante, porque muitas pessoas, muitas mulheres empreendedoras falam, ah, mas eu preciso passar tudo. Fala, passa aquilo que você acha que é importante, mas como as informações hoje, elas passam muito rápido, o que eu decido de fazer? Ensinar realmente através da minha mentoria, eu tenho uma mentoria sobre autoridade e posicionamento, que lá sim eu consigo ir a fundo no meu conhecimento e para direcionar essa mulher. Mas não dá para você fazer isso no digital. Você sabe, porque o digital é o seguinte, você mostra 5 minutos do seu dia, mas o seu dia tem 24 horas. 24 horas. Então, em 5 minutos, você não vai conseguir ensinar alguém. Você vai conseguir inspirar, você vai conseguir trazer uma direção, mas não ensinar efetivamente para uma transformação. O meu projeto Rede Conexão Mulher, ele tem um lema, é conectar para transformar e transformar para realizar, que é uma rede de comunicação que conecta mulheres pelo mundo através desta conexão que é chamada a comunicação mundial. E aí, pegando esse gancho aqui, como é que a mulher consegue, né, ter o posicionamento no mercado? Né? Qual que é a melhor forma? Que é a forma, aliás, né? Qualquer mercado, você tem alguns pontos principais de direcionamento. Para quem você quer falar? Porque quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Todo mundo tem muito medo de direcionar a sua comunicação. Sim. Então, direcionar a sua comunicação. 2, entender de que forma você vai trazer para o seu público resultados. Posicionamento e autoridade normalmente é sobre resultado. Qual resultado você fez na vida do outro? Exemplo, cheguei aqui para você e falei, eu realizei um evento para 628 mulheres em Portugal. Eu acabei trazendo o que para você? Um resultado que eu obtive após 5 anos, o 37º evento. Então, esses números que eu estou trazendo não foram o primeiro. O primeiro foram 23 mulheres, o segundo foram 100 e você vai crescendo até você chegar a um número expressivo. Então, é sobre resultado. Mas como que você traz esse resultado? Realizando. Porque nós mulheres, principalmente mulheres empreendedoras, a gente tem um sonho. Sim. Aí depois a gente começa a estudar, aí depois a gente começa a planejar. Só que a gente fica tanto tempo aqui, nesse pedaço, que quando a gente começa a realizar para obter resultados, sabe o que acontece? Não faz mais sentido. E aí você volta para aqui, e aí você começa a se sentir frustrada porque você não fecha essa mão, não realiza, e aí vem o quê? A síndrome da impostora. Exemplo disso, eu te falei que eu criei uma editora especializada no universo feminino, onde nós lançamos um livro, vamos para a 2ª edição deste livro aqui. São 22 autoras pelo mundo, que é o Somos Fadas. Somos o que queremos ser, como a gente estava conversando aqui. Foram 22 histórias, são 22 histórias. Eu vim fazer o lançamento dele aqui em São Paulo. Nós lançamos ele em Lisboa,
Porto, Londres, Alemanha, vamos para a Suíça agora, Rio de Janeiro, Minas e agora em São Paulo. E qual é o objetivo? É trazer histórias de mulheres reais. Dizer para você que a sua história, ela conta, ela conecta, ela pode mudar a vida de alguém e a sua história é importante sim. É importante sim. É importante sim. E aí, você criar a sua história, você divulgar a sua história, falar do que você conhece, não só o seu conhecimento, mas trazer um pouco da sua essência. Eu brinco que eu queria ser a Paquita da Xuxa. Ah, é? É da minha época, eu não sou da minha... E aí eu falei, como eu não fui, eu criei o meu próprio palco. Eu brinco. É verdade, tá certo. E eu brinco que isso, quando você vai olhar o que você gosta de fazer hoje, principalmente no digital, olha para aquilo que você gostava de fazer quando era criança. O seu posicionamento vem dali. Todo mundo pergunta, o que é posicionamento? Eu falei, são resultados através da sua história, de quem você é, daquilo que você acredita. Eu decidi trabalhar com mulheres, como eu falei, eu passei 22 anos no mercado financeiro, em várias empresas, depois empreendi aqui no Brasil. Só que eu empreendi em sócia com meu marido. E eu não estava feliz porque a gente criou uma empresa de segurança no Rio de Janeiro. Vendemos 3 anos depois para mudar para Portugal. Mas o meu objetivo e a vontade que eu tinha de realizar e de trabalhar com mulheres, mas por que o meu objetivo era esse? Porque o meu objetivo de vida é fazer com que aquela Catarina, com 25 anos, que chegou atrasada na festinha da filha e não viu a filha dançar, que ela veio, ela estava de bailarinazinha e ela me abraçou. Mamãe, você me viu? E eu chorando, e eu falei assim, filha, você tá linda. Ela, mamãe, você viu dançando? E eu não consegui falar pra ela. Que não viu, que não mas... vi, porque eu cheguei atrasada, porque eu estava trabalhando. Então é através da essência da nossa história. É sobre isso, posicionamento e autoridade. Ai, 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 ai. Todo dia é uma história nova aqui nesse programa, pra deixar a gente assim, né, meio emotivas também. Olha, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do livro e onde que a gente consegue encontrar. Ele está na Livraria da Vila, aqui em São Paulo. Está na Amazon também. Que legal. E esse livro, só para ter ideia, você ter ideia de como ele é importante. Quando eu decidi criar, foram 2 anos trabalhando em cima desse projeto, aquilo que a gente falou. A gente se apaixona pelo projeto, a gente faz. E quando eu comecei a convidar todas essas mulheres, era só através de um PDF. Agora eu que vou me emocionar. Ai. Era através de um PDF que eu enviava pelo WhatsApp, contando da minha ideia. E 22 autoras, mulheres reais, elas compraram a minha ideia, acreditaram. Tem gente que eu conheci, a minha editora-chefe eu conheci sexta-feira, eu trabalho há 2 anos com ela pelo digital. A gente nunca se conheceu pessoalmente. Não! Só sexta-feira agora. E nós fizemos o lançamento desse livro, tudo online. Tudo online. Ela aqui e eu lá fora. E as histórias, eu achei que essas histórias fossem ser para quem fosse ler apenas. Porque eu já recebi depoimento dizendo que, olha, eu estou indo me matricular na minha faculdade, o meu sonho que eu deixei passar porque depois que eu li o livro. Mas também é um divisor de águas para cada mulher que escreveu. Porque quando eu vi mulheres incríveis, e aqui tem mulheres, só para você ter ideia, que ela tem uma das empreendedoras, ela está em Londres, ela está à frente de 3 marcas. Ela começou como garçonete, hoje ela abriu 3 marcas, é uma super empresária. E tem mulheres que estão construindo agora o seu império, eu sempre digo. Então você encontra tudo. E como que você vê isso? Todas elas dizem a mesma coisa, que foi uma cura. Porque quando ela deu o ponto final na sua história, ela falou assim, essa sou eu. Que lindo, gente. Nossa senhora, tô emocionada aqui junto com ela. Segurei algumas vezes aqui juntinho para não emocionar mais junto com você. Muito obrigada pela sua presença. Passe os seus contatos, suas mídias sociais para quem quiser, né, conhecer um pouco mais lá do seu trabalho. Com certeza. O meu é catarinacoelho.com.br. Então não tem, é o meu site, mas também o meu Instagram. O site e o Instagram. É com.com.br. E do projeto é Rede Conexão Mulher. Então você que quer se conectar pelo mundo com outras mulheres, porque nós temos um grupo agora, que são as Conectadas, onde a gente se encontra mensalmente online para conhecer e se conectar pelo mundo.
Muito bom, Catarina. Adorei o nosso bate-papo, viu? Obrigada, também. Muito obrigada pela sua presença. Volte mais vezes. Quero conhecer um pouco mais do seu trabalho, porque eu me identifiquei muito Agora aqui. você que vai para Portugal. Com certeza, vai ser um prazer imenso. Me identifiquei muito aqui com o nosso bate-papo, enriquecedor mesmo. Já dá para perceber que é de uma grande experiência, né? De principalmente aquilo que você falou de fazer para o outro, né? Isso realmente não tem preço. Muito obrigada mesmo, de coração. E volte sempre, tá bom?